Essa planta aqui de hoje que eu quero trazer para vocês é o tupinambor. Talvez na sua região ela não seja chamada de tupinambor. Talvez na sua região ela seja chamada de tupinambá, tupinambô ou topinambô. Ela recebe vários nomes de acordo com a região, de acordo com a cultura, com o costume de cada localidade, né? Então essa planta basicamente se chama em muitos locais de tupinambor. Não existe uma forma certa ou errada de você dar um nome popular para ela. Nós temos que sempre pensar no nome científico das plantas, porque, como eu disse, talvez na sua cidade você vai ouvir por outro nome, como por exemplo é chamado também de girassol batata ou alcachofra de Jerusalém. Olha só quantos nomes nós temos. Mas o nome científico do tupinambor é Elianthus tuberosus. Em primeiro ponto, quando a gente fala de tupinambor, a gente sempre lembra dessa primeira propriedade medicinal que ele tem, que é justamente diabetes. Então, o tupinambor, na verdade, a gente não utiliza muito o seu caule, a gente pode utilizar em algumas situações as folhas, a gente pode usar outras partes da planta em alguns casos. Mas o que é mais difundido é o uso dos tubérculos do tupinambor. Então, ele tem basicamente algumas batatinhas, por isso que ele recebe o nome também de girassol batata, tá? Ele lembra um girassol realmente, ele lembra uma margarida, um margaridão, né? Ele tem uma flor amarela, muito semelhante ao girassol, e ela tem umas batatinhas, como se fossem, muitos chamam de raízes, mas não é raízes, são os tubérculos. Sabem o rizoma, o gengibre que a gente usa medicinalmente? Sabe o açafrão da terra, por exemplo? É muito parecido com o açafrão da terra, lembra muito o gengibre. Ele é clarinho por dentro, tá? Como o gengibre, ele não é laranja como o açafrão da terra. Então, esse é o tupinambor. Como que a gente utiliza o tupinambor? Bom, existem muitas formas de se utilizar ele, tá? Como ele é um tubérculo, igual uma batatinha, você pode pegar ela e, por exemplo, usar ela na comida, porque ela é uma punk, uma planta alimentícia. Excelente para os casos de diabetes. Ela é muito rica numa substância que se chama inulina. Então, se a gente pega na natureza diversos alimentos, diversas plantas que contenham inulina, o tupinambor ele se destaca como sendo a maior fonte de inulina. Ela recebe também o nome de alcachofra de Jerusalém, justamente por conta que o gosto dela lembra um pouco da alcachofra em alguns pontos, tá? Quando você cozinha ela, quando você faz um refogado, quando você faz uma sopa, um preparo cozido com o tupinambor, ele tem um leve gosto adocicado, pelo menos eu sinto isso, tá? Então o que você pode fazer? Você pode usar ele cozido, como comida, como salada, em sucos mesmo, fazer um suco verde, por exemplo, com o tupinambor, usar na salada, você rala as batatinhas dele, tá? E coloca por cima da salada, por exemplo, até mesmo junto com gengibre ralado. Você pode comer também junto com cenoura, com beterraba, com rúcula, com radite, com brócolis, da forma como você preferir. Você pode até mesmo fazer um purê. Ao invés de fazer um purê de batata, você faz um purê com tupinambor. Ou seja, você vai estar consumindo um alimento medicinal, né? Que vai ajudar, por exemplo, muito as pessoas que sofrem com diabetes. Ah, Matheus, eu tenho diabetes, eu queria comer pão, eu queria comer um monte de coisas, eu não posso. Faz as coisas com tupinambor. Existem várias receitas que eu sei na internet que você faz um pão, por exemplo, em casa com tupinambor, com a farinha do tupinambor. Tá? Você pode comprar na internet, em algum site, talvez em lojas de produtos naturais, em feiras de produtos orgânicos, você encontre aí na sua cidade. Aqui em Santa Catarina eu sei que tem bastante, tá? Então você pode preparar um pão, aí você tem que pegar uma receita na internet, tá bom? Então o que acontece? A gente pode, além disso, então, refogado, salada, suco, comer ele, né? Mesmo, fazer preparos, pães.
você pode fazer um chá com o tupinambor também. Nesse caso, eu prefiro fazer o chá dele por decocção, que é o cozimento. Todas as raízes nós preparamos fazendo o cozimento, que é a decocção. Então não é um processo de infusão para preparar o tupinambor, é cozimento. E você também pode ainda fazer uma tintura com o tupinambor. Mateus, como é que eu faço uma tintura? Eu já postei aqui no meu canal do YouTube, no meu Instagram, vídeos ensinando a preparar tinturas. Entra lá, procura que você vai encontrar tudo isso aí de graça disponível para vocês. Existem outras formas de preparar as plantas? Existem. Você pode fazer emplastros, cataplasmas, extratos glicólicos, pomadas e outras coisas. Esses outros preparos que são mais complexos, eu geralmente ensino dentro do alinhamento com ervas, porque aqui não tem como eu trazer uma panela, um fogão aqui em cima da minha mesa e mostrar para vocês como é que eu faço uma pomada, um extrato glicólico ou outros preparos que são mais complexos, tá? Então, o tupinambor, gente, sempre que vocês pensarem em diabetes, lembrem-se do tupinambor. No caso do diabetes, juntamente com o tupinambor, você não precisa usar somente ele. Você pode seguir para outras linhas de tratamentos naturais junto também. Então vamos lá. Vamos falar primeiro da parte de alimentos, tá? Se eu fosse fazer uma combinação hoje para uma pessoa com um tratamento para o diabetes, sem dúvidas eu falaria primeiro sobre a cebola. Quando eu fazia atendimentos presenciais, que hoje eu não faço mais atendimentos, hoje eu só dou atendimento, respondo, tiro dúvidas dos alunos do alinhamento com ervas. Quando eu pegava uma pessoa com diabetes, eu sempre pensava em uma alta ingestão e um alto consumo de cebola. Cebola crua, cebola na salada, cortada em fatias, em rodelas, e você tem que consumir cebola. A cebola ajuda muito no controle da glicose no nosso corpo. Então você pode basicamente usar 2, 3 cebolas todos os dias. Eu lembro de um rapaz que eu atendi que ele tinha uma diabetes totalmente descompensada. Ele estava tendo muito efeito colateral por conta disso. E ele não conseguia, ele tomava remédio químico, não conseguia equilibrar esses níveis, né? E aí ele falou para mim, depois de uma semana que quando ele foi consultar, acho que isso já faz uns 3 anos mais ou menos. Ele falou assim: Mateus, quando eu tô comendo a cebola, parece que eu sinto a cebola, eu fecho os olhos e eu imagino as cebolas correndo pelo meu corpo, como se as propriedades medicinais dela fossem se espalhando devagar por todo o meu organismo. Olha que lindo isso! Olha o que é o poder do pensamento, o poder da mente atuando junto com os tratamentos naturais. Vocês não imaginam o quanto isso tem de efeitos benéficos. Então a gente pode, por exemplo, utilizar o tupinambor juntamente com a cebola. Olha, você faz uma salada de cebola e coloca tupinambor ralado por cima e você consome. Bota um fiozinho de azeite de oliva de uma boa qualidade por cima, pode botar uma pimenta, um oréganozinho, fechou uma salada. Ah, mas eu não gosto. Aquilo que talvez você não goste é aquilo que faz bem para você. Se você falar para uma criança, olha, você tem ou um refrigerante ou você tem um suco verde, por exemplo. Não, eu quero refrigerante. É claro, vai optar pelo refrigerante, o açúcar, que gera dependência. Mas vai ter horas que você precisa abrir mão de algumas coisas para você ter outras, para você ter uma saúde. Então, assim, são recursos que você não vai ter efeitos colaterais se você utilizar de forma inteligente, é claro. Mateus, o tupinambor gera algum tipo de efeito colateral? Tem algumas pessoas que podem ter sensibilidade com alguma substância do tupinambor, mas é raríssimo. E existe não é um efeito colateral? Vamos falar que é um efeito colateral, né? Que a pessoa ela vai consumir o tupinambor. Se ela consumir em excesso, ela vai sentir um certo estufamento na barriga dela. Alguns gases, talvez, um certo empachamento, por conta que ele é uma fibra. Então, basicamente, é só você reduzir o consumo dessa planta ou suspender por alguns dias que isso vai passar. Ela não gera grandes efeitos colaterais. Tá? Ela é uma planta de baixíssima toxicidade.
Se você optar por fazer o uso de uma tintura, por exemplo, junto com o suco, junto com o consumo na forma de salada, você pode. Aí você pode buscar algumas outras plantas. Então o que nós poderíamos fazer? O uso do tupinambor juntamente com a cebola, juntamente com uma tintura de melão de São Caetano, ou uma tintura de pata de vaca, ou ainda uma tintura de melão de São Caetano com pata de vaca. Olha que incrível! Então isso é você ser herveiro da sua vida. É você saber que plantas há em cada situação, é você saber preparar as ervas, fazer os seus próprios remédios em casa. Olha que lindo isso! Você preparar a sua farmácia natural em casa.